pastor Raimundo é um amigo, como eu falei na introdução, há muitos anos. Ele foi pastor em Terezinha, foi pastor setorial em Periperi, Rio Sena, Pirajá, e hoje está pastoreando o campo de Retirolândia. Já foi pastor missionário no interior da Bahia, em Goiás, e sempre que me refiro ao pastor, na sua testa eu vejo um M de missões. Porque o nosso primeiro momento foi que, quando ele esteve lá no Curralinho ainda, Marcelo, quando estávamos no Curralinho, ele foi ali para falar sobre missões. Então, quando estávamos organizando a imersão, o nome que nos veio foi Pastor Raimundo Campos. Então, é uma alegria tê-lo conosco. Fique à vontade, o senhor está em casa, nós somos a mesma família. Os irmãos podem aplaudir a Deus pela vida do nobre servo de Deus. Deus abençoe. Amados irmãos, a paz do Senhor. Podem sentar, queridos. Obrigado. O pastor me fez um desafio muito grande, porque imersão, eu não gostaria nem que fosse essa palavra, imersão. Porque a imersão dá a ideia de um mergulho, não é? Você sair dali cheio. Eu sou muito pequeno para isso, né? Mas nós vamos passar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração. Quero saudar os pastores aqui que estão aqui, cujos nomes já foram mencionados pelo pastor Antônio, aos irmãos membros da diretoria da igreja, os obreiros dos campos, das igrejas. Deus abençoe a todos, é um privilégio estar com vocês. Bom, o nosso primeiro desafio é falar sobre resgatando o amor pelas almas. Não sei se já está pronto aí o material. Eu quero usar um texto, começar com um texto de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler. Embora eu tenha colocado no slide somente um versículo, vamos ler a partir do versículo 11. Então, se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 11 em diante. Que diz assim: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Rapaz, eu gosto muito disso em Paulo. Paulo, ele não faz rodeios, não tem aquela falsa humildade, né? Ah, não sou nada, não sou ninguém, não. Paulo diz, eu não sou inferior a ninguém. Eu posso não me considerar alguma coisa, mas também inferior aos outros eu não sou. Ele vai dizer, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Aí agora ele vai dar uma de sarcasmo aqui. Perdoai-me este agravo. Bom, o fato de eu trabalhar entre vocês como um pastor que não teve salário nenhum de vocês, se isso é ruim para vocês, me perdoe. Então ele está sendo sarcástico com os irmãos. Aí ele fala, eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco. E não vos serei pesado. Mais uma vez, vou para o meio de vocês. E não quero salário de vocês. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Meu interesse não é o salário de vocês. Meu interesse não são os bens de vocês. O meu interesse é vocês. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Todo mundo aqui que é pai aqui sabe
que a gente passa a vida toda trabalhando para deixar para quem? Para os filhos. Paulo se coloca como esse pastor pai, que quer trabalhar para a igreja, para entesourar para a igreja, e não quer que seja o contrário. Aí o versículo 15 é fantástico, que está no próximo slide. Ele diz: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então eu quero me gastar por vocês, mesmo que cada vez que o tempo passe eu ame vocês mais ainda e vocês me amem menos ainda. É o que nós chamamos de amor incondicional. Um amor que não espera retorno. Isso no Novo Testamento, os irmãos sabem, não vou ensinar para doutores que tem aqui, que existem no Novo Testamento 3 palavras para amor, ou melhor, no grego do Novo Testamento. Uma é philéu ou filéu. O pastor Edivaldo que é bom nessas coisas aí, né? Que é o amor fraternal, o amor entre irmãos. O amor eros, que é o amor sensual. É o amor entre um homem e uma mulher. E o amor agapao, que a gente chama de ágape, que é o amor divino. O próprio Paulo escreve que esse amor, que é divino, que não é humano, está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando eu amo incondicionalmente, sob a perspectiva das almas, esse amor não é meu. Esse amor é implantado em meu coração pelo Espírito Santo. Todo amor humano requer retorno, irmão. Uma mulher que ama o marido quer o retorno dele. Sim ou não? É natural. Eu amo os meus filhos e quero que meus filhos me amem. E quando eu percebo algum comportamento que parece ser diferente do amor que eu esperava deles, eu me abato. Porque o amor humano sempre quer um retorno. Mas o amor de Deus não. Ele ama sem esperar ser amado. É desse amor que Paulo está falando aqui. E eu acredito que é desse amor que o pastor Antônio está querendo que Deus ministre em nosso coração nesta manhã. Glória a Deus. É um amor incondicional. Irmãos, a máxima do Evangelho, existem muitas máximas no Evangelho. Uma delas é o amor. E à luz do Novo Testamento, amor não é mero sentimento. Amor é antes prática. Quando Jesus diz, amai o seu inimigo, ele não está dizendo que eu devo sentimentalmente estar vinculado a ele. Mas ele está dizendo, tenha para o seu inimigo a atitude que você teria para quem você ama. Isto é, se eu sou capaz de perdoar o meu filho porque é meu filho, eu devo ter a mesma atitude para com... Essa irmã é bênção, né? Glória a Deus. Obrigado, querido. Se eu amo meu filho, ou melhor, se eu perdoo o meu filho, uma ofensa dele, porque é meu filho, eu devo ter a mesma atitude para com o meu inimigo. E no ensino de Jesus, é isso que é amor. Para Jesus, amor é prática. Quando Jesus estava ensinando sobre esses princípios, alguém chegou até a perguntar, Senhor, então, quem é o meu próximo?
Mas assim, eu vou contar uma historinha para vocês, já que eu estou ensinando e vocês têm dificuldade de aprender, porque tem gente que não quer aprender de propósito, né? Então eu vou contar uma historinha para vocês. Aí contou aquela história do bom samaritano. Então, o que foi que o bom samaritano fez? Parou, se aproximou, tirou da sua bagagem óleo, viu, cuidou das feridas, colocou na cavalgadura, levou para a estalagem, pagou a hospedagem, deu dinheiro a mais caso precisasse. E ele não conhecia. Além disso, ele era um estrangeiro. E era um estrangeiro de uma gente que historicamente tinha rixas com o povo judeu. Jesus está dizendo assim, isso é amor. Glória a Deus. Eu não preciso conhecer para manifestar um gesto de compaixão. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, primeira coisa, quero conversar com os irmãos sobre fazer isso na prática, resgatar esse amor na prática. Isto é, eu quero conversar com vocês sobre atitudes que nós teremos, porque eu acabei de dizer para vocês, que amor é o quê? Prática. Então não adianta a gente filosofar, preparar um grande programa e fazer um grande discurso. Para Jesus, isso não vale nada. Tem que ter prática. Então nós vamos falar sobre a prática. Diga comigo, resgatando amor pelas almas na prática. Você está disposto a isso? Amém? Bom, eu não gosto de fazer essas coisas, não. Os itinerantes que gostam, né? Desse negócio. Futuca seu irmão aí, olha para o seu irmão e diz assim: você está disposto a isso aí? Glória a Deus. Então, primeira coisa, número 1, ter compreensão da natureza da igreja. Diga comigo. Ter compreensão da natureza da igreja. Quem é a igreja? É uma pergunta retórica, você respondeu bem. Quem é a igreja? Olha, de novo. Qual é a natureza de sermos igreja? Qual é o motivo pelo qual nós somos igreja? O que é ser igreja? Qual é o propósito da igreja? Se eu não tiver essa compreensão, o amor pelas almas podem ficar sem direcionamento. Eu preciso saber por que eu sou igreja, para que eu estou aqui. Os grandes filósofos dizem que há 5 perguntas que todo ser humano precisa responder. A primeira é: de onde eu vim? Para onde vou? Por que estou aqui? Qual é a minha missão aqui? São 5. Eu só falei 4, porque eu esqueci a outra. São 5. Todo ser humano precisa responder isso. Jesus, ele respondeu às 5 perguntas. Ele disse de onde ele veio, para onde ele vai. Ele disse: eu vim de meu pai, vou voltar para o meu pai. Ele disse por que ele estava aqui. Ele disse quem ele era, ele sabia qual era a sua identidade. Enquanto nós, como igreja, não soubermos responder essas perguntas, nós vamos ficar sem saber o que fazer com isso que nós chamamos de amor pelas almas. Porque, me permitam dizer, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está vivendo de entretenimento. A igreja que eu digo, não quero generalizar, claro. Existem igrejas que estão no direcionamento oposto disso aqui. Mas, no geral, os crentes estão vivendo de entretenimento. E entretenimento de final de semana, avivamento de final de semana, do congresso tal, da conferência tal.
Quando chega a segunda-feira, tudo continua como era antes no quartel de Abrantes. É assim ou não é? Não precisamos de mudanças significativas. E as mudanças significativas, elas acontecem não na liturgia, não durante os encontros, mas elas acontecem no dia a dia. Glória a Deus. Na faculdade, no trabalho, na escola, na família, na vizinhança, no bairro. É lá que essas mudanças se revelam. Então, qual é a natureza da igreja? Por que eu sou igreja? Para que eu estou aqui? Johannes Blau, eu tenho esse livro, eu quero aconselhar, quem não tem, compre. A natureza missionária da igreja. É um dos livros mais antigos e que lançou novos conceitos da compreensão de igreja como agência de Deus aqui na terra. Ele diz nesse livro: não há outra igreja que não a igreja enviada ao mundo. Olha que coisa tremenda. Não há outra igreja. Se a minha igreja, ela é, como é que eu vou dizer aqui a palavra? Ela é boa numa determinada área. Ela se destaca na obra social, no louvor. Hoje nós temos, quando você lê Rick Warren, que é o autor daqueles livros, Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. No livro Uma Igreja com Propósito, ele começa, ou melhor, Uma Vida com Propósito, ele começa dizendo assim, que algumas pessoas são dirigidas por determinadas coisas da vida. No livro Uma Igreja com Propósito, ele diz que algumas igrejas são direcionadas por louvor. A marca daquela igreja é o louvor. Em Salvador está surgindo muitas igrejas, as igrejas church. Nada contra, veja bem. Eu conheço muitos pastores sérios do movimento church, que é igreja em inglês. Mas o que é que tem marcado essas igrejas? O que é que tem marcado? Duas coisas: o louvor e a mensagem como no estilo coaching. A maioria desses líderes, desses pastores, dessas igrejas, participaram de imersão coaching. E aí eles voltam para a igreja com uma nova abordagem. Não é com um despertamento teológico. Não é com descobertas teológicas. Se fosse, seria bom. É com uma nova abordagem do evangelho. E aí eles pintam a parede de preto, apagam as luzes na hora do louvor. E lembrem, eu não sou contra a parede preta. Não sou contra. Não sou racista. Né, irmão? Não sou contra. Para mim tanto faz, preto, branco. Deus não está nem aí com isso aí. Mas eles usam isso. E outro dia eu ouvi o pastor Jairinho da Cassiane, esposa da Cassiane, explicando a questão cognitiva da parede preta. Bom, não quero entrar nesse mérito. Então ele explicou que existe uma razão para a parede ser preta. Existe uma razão sensorial. A pessoa que está num salão como esse, com as paredes pretas, elas têm a capacidade de direcionar mais a atenção para cá, do que se não fosse preta. Bom, não quero entrar nesse mérito, não sou especialista nessa área. Mas o que é que nós temos visto, então? São igrejas buscando inovações. Johannes Blau diz que a igreja só existe uma. É a igreja que está lá fora. Aleluia. É a igreja que está nesses semáforos. É a igreja que está nessas vielas e becos da vida.
Nessas regiões, você sabe que Simões Filho, até outro dia, era a segunda cidade na Bahia mais violenta. E não sei, a quarta ou a quinta mais violenta do Brasil. Do Brasil. A grande pergunta que eu faço, e a gente vai ver isso na segunda palestra, é se nós sabemos quais são os índices dessa cidade. Vamos lá, meu irmão. Olha que Atos 4,30 diz. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Essa é a igreja primitiva debaixo de perseguição. Os apóstolos tinham saído da prisão, vieram para a igreja, deram um relatório para a igreja. Qual foi a postura deles? Se esconder? Não. Senhor, a ameaça é grande. O texto anterior diz que eles falaram: as nações se macumunaram, se levantaram contra o teu filho Jesus, mas estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Isto é, a gente não vai parar, aleluia. Enquanto eles dizem proíbem, a gente quer avançar, e enquanto a gente avança, continue fazendo sinais, continue fazendo milagres, porque esta é a resposta da igreja, aleluia. A resposta da igreja não é discussão teológica. A resposta da igreja é o evangelho que cura, que salva, que restaura, que leva para o céu, que tem que dar significado às vidas. A igreja que Cristo fundou é essa igreja. Essa é a sua natureza. De maneira que ela pode estar debaixo de perseguição, em escassez, e ela vai continuar em sua postura de pregar e curar. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Isso foi quando? Logo quando Saulo, consentiu na morte de Estevão. Saulo assolava a igreja. Mandava prender, mandava matar. Tinha autorização das autoridades para isso. Tinha carta branca para isso. O que a igreja fazia? Eles iam por toda parte, anunciando a palavra. Se a gente ficar, irmãos, concentrados. Eu gosto muito do posicionamento de Neemias, porque alguém pede a Neemias, me lembrem aí, vocês que são melhores do que eu na Bíblia, Neemias, alguém chama Neemias me parece, para ir no templo, alguma coisa assim. Aí Neemias fala assim: rapaz, eu não posso descer, porque eu estou fazendo, eu não posso tirar o meu foco. A igreja não pode tirar o seu foco da sua missão, do motivo pelo qual ela está aqui. Glória a Deus. Hoje eu vi uma pessoa falar um absurdo sobre Jesus, sobre a igreja, na internet. Aí eu ia colocar um comentário para refutar aquela pessoa. Obrigado. Para refutar aquela pessoa. Depois eu cheguei, apaguei, fiz aquele texto grande, pastor. Depois eu apaguei tudo. Rapaz, a gente não está aqui para isso, não. Glória a Deus. Dá indignação? Dá. Dá vontade de responder? Dá. É como Calvino disse, ó. Calvino disse que um cão fiel ao seu dono, ninguém toque no dono não, que ele cai para cima. Aí Calvino diz assim: como eu ficaria calado diante de qualquer um que tenta ofender o meu Jesus, o meu Cristo? Então tem hora que dá essa indignação, mas tem hora que você pode falar: mas a minha missão aqui qual é? Não é ganhar. Tem hora que você tem que falar. O evangelho tem que ser defendido mesmo. Mas existem questões que você tem que entender. Não, a minha missão aqui não é essa. O outro texto,
Atos 11, 19, está no mesmo contexto do capítulo 8. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, a Chipre e a Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Agora, eles tinham mais cuidado, por causa da perseguição. Mas eles continuavam anunciando a palavra de Deus. E agora, o que é mais interessante aqui, pastores, amigos, irmãos, missionários, é que os irmãos de Cirene, né? Cirene e de Chipre, disse assim, rapaz, aí está anunciando o evangelho só para os judeus. Mas o que o chefe falou? Chefe Jesus, né? Servieis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas vamos entrar em Antioquia aí, e vamos falar. Porque essa é a natureza da igreja. Falar. Rapaz, você está bonito hoje, viu? Você está bonito hoje. Rapaz, na gravata, glória a Deus. Foi bom te ver assim. Hã? Homenagem, né? Bem. Você está bem? Graças a Deus. Amém. Vamos anunciar lá. Entrou e fundou a igreja. Aqueles homens anônimos fundaram a igreja, que se tornou a referência da missiologia moderna. Vamos à frente. Segunda coisa, qual é? 1, 2, 3. Isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil. Sabe por quê? Olha para mim, isso aqui é muito sério. Nós não queremos deixar a agenda. Quem é pastor de igreja aqui? Você já pensou, pastor, se você chamar a sua igreja, esses irmãos, este ano, nós não vamos fazer agenda. Quem vai fazer a nossa agenda é Deus. Ou melhor, vamos fazer uma agenda, mas a nossa agenda estará focada no motivo pelo qual nós somos igreja. Então faça um congresso, mas o congresso tem que convergir em salvação de almas. Faça uma festa de aniversário no grupo, que a Assembleia não gosta disso, né? A Assembleia não gosta disso. E agora inventaram um negócio que antigamente a gente fazia a farda da gente. Não é, irmãs? As irmãs aí sabem. Você é novinha, você não sabe não. Mas as mais maduras. A gente fazia aquela farda, as mulheres faziam aquela farda, né? Uma blusa com um negocinho aqui assim, com as pérolas e tal. Uma saia. A saia vai ser preta, a saia vai ser não sei o quê. Hoje em dia não. Compra camiseta. E está resolvido. Não é assim que a gente faz? E aí o que é que acontece? Olha para mim. A gente passa meses gastando energia, fazendo reunião, para fazer a arte da camisa, a cor da camisa, o valor da camisa, onde vai comprar a camisa, o fornecedor da camisa. E aí a irmã Antonieta não gostou porque foi roxo. A outra disse que não gostou porque devia ser rosa. E aí gasta energia, gasta tempo, causa desunião. Não seria melhor? E aí uma coisa mais grave ainda é que você pega, investe um dinheiro enorme nessas coisas. Aí chama um pregador. Como é seu nome? Gabriel. Gabriel tem cara de pregador, conferencista, né? Tá vendo? Não foi o Espírito que me revelou, não, viu? Que vi assim. Aí chama Gabriel, pregador.
Cachê, R$4.000. Diga amém, Gabriel. Receba R$4.000 para Gabriel. Aí eu falei para a minha igreja, a igreja que eu estou servindo como pastor. Disse, irmãos, porque pastor, no ano passado a gente pagou 2.000 ao pregador. Disse, irmão, eu não vou pagar 2.000 ao pregador. Posso pagar até 10.000. Não tem problema. Agora eu não vou pagar 2.000 se vocês não conseguiram construir nem o banheiro das crianças. A galeria está sem piso. O banheiro dos homens só tem um vaso. Os homens na época de festa faz fila. Sabe, você está entendendo a inversão das prioridades? Aí eu dou 4.000 para Gabriel, Gabriel vai para casa. Oh, glória, bendito seja o Senhor. Deus abençoe. E eu que sou pastor da igreja, continuo com os mesmos problemas lá. Porque a maioria desses congressos, às vezes, só serve para isso. Algumas vezes. É um momento de encontro? É um momento de renovação? É. Mas a minha pergunta é, quais resultados significativos eles têm gerado? Então, deixar de focar em agendas e focar em pessoas. O texto de Lucas 10, 25 a 37 é o texto que eu acabei de falar, é do bom samaritano. Dedicar tempo às pessoas. Porque o bom samaritano interrompeu a agenda dele. Glória a Deus. Parou. Eu tinha um horário para chegar. Mas eu vou chegar atrasado. Mas eu vou salvar essa vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou me justificar para quem eu agendei lá. Mas essa vida não vai ficar na beira da estrada precisando de ajuda. Aleluia. Pessoas são mais importantes do que programas e agendas. Eu estou falando, portanto, de amor pelas almas na prática. Não é só ficar no quarto. Oh, papai, me dá amor pelas almas. Tchenai, me dá amor pelas almas. E só isso. Aí quando chega domingo de tarde, o pastor chama para evangelismo. Só aparece no evangelismo os dois irmãos de sempre. Aqueles irmãos de sempre. E a gente já sabe quem vai aparecer. Eu mesmo já sei na igreja quem é que vai. Eu vou falar aqui o nome delas. Olha. Irmã Simoneide vai aparecer. Irmã Lana vai aparecer. E geralmente é tudo mulher. Porque a mulherada nessa área dá 10-0 nos homens. É ou não é? Então os homens aí, vamos aplaudir essas mulheres, porque elas são bênção. Elas são bênção. Glória a Deus. E aí, a gente pergunta para elas, irmã, cadê o seu pastor? Ficou em casa, cansado. A gente já sabe quem é que vai aparecer. É o texto que nós lemos. Paulo diz assim, eu estou pronto, pela terceira vez, em ter com vocês. Ele fala, pois que não busco o que é vosso, eu busco vocês. Glória a Deus. O meu interesse é vocês. Eu tinha um pastor que ele me ensinou o seguinte. Raimundo, quando você for pastorear, irmãos, eu vou falar rapidinho para vocês aqui. Quando eu fui para o campo em 1999, eu não fui por salário. Até porque eu saí sem salário. Pedi demissão da empresa e fui sem salário. A igreja não me prometeu nada. E passei muito tempo no campo sem salário. E o senhor viveu de quê, pastor? Essa pergunta só os anjos podem responder. Só Jesus pode responder. Mas vou lhe dizer uma coisa. Nunca fiquei sem pagar água, luz. Nunca fiquei sem comer. Nem de manhã, nem meio-dia, nem de noite. Nem eu, nem minha família. Vou contar uma historinha aqui rapidinho.
Um dia eu estava em Goiás, precisava voltar para a Bahia. E aí eu precisava saldar 1.500 naquela época. Era o aluguel da minha casa, o aluguel da igreja. Foi uma igreja que eu fui fundar lá, como missionário, numa região que não tinha igreja. Eu precisava de R$ 1.500 na época. Eu disse, Senhor, peguei meus dois. Tinha 2 cartões do Bradesco. Eu botei, todos os 2 estavam zerados. Aí eu botei na cama, e botei a mão em cima. Aí minha filha, minha mulher estava aqui na Bahia, porque o pai dela tinha morrido, ela tinha vindo ver o pai, ver a família. Aí, Senhor, eu tenho essas 2 contas aqui, não tenho dinheiro para voltar para a Bahia. E aí, Jesus, eu tenho 1.500 para saldar aqui nessa cidade. O que eu faço? Isso foi 9 da manhã. 11 da manhã me deu na cabeça. Eu vou lá no correio, que era o lugar, né, que a gente tirava o saldo. Vou lá no correio ver se... Né, a gente pediu, de repente. Passei o primeiro cartão, tinha R$ 700. Passei o segundo cartão, tinha 800. Quanto dá? Eu fiquei com raiva de mim mesmo. Jesus, eu poderia ter. Não, eu poderia ter. Outra vez eu estava num lugar chamado Lagoa do Mamão. Quem conhece Lagoa do Mamão? Baixa Grande. Quem conhece? Lugar bom. Se você não conheceu, vá lá. Um lugar, terra boa. E aí eu estava construindo uma igreja. A igreja parou assim no meio, as paredes no meio, assim. Aí eu fiz uma oração meio doida. Eu conheci alguns irmãos em Salvador que me conheciam e que tem din-din, né? Que nem assim Gabriel e os irmãos assim. Esses irmãos que têm dinheiro. Essa profecia já só do seu lado, meu irmão, receba aí, porque... Aí eu falei assim, Senhor, o irmão fulano, a irmã fulana, a cicrana e beltrana, assim, todo mundo de 3 irmãs, tem dinheiro, Jesus. Aquele povo tem muito dinheiro e são meus amigos e sabem que eu estou aqui, nunca mandaram R$ 10. Senhor, e 5 da manhã, eu orando, viu? Manda aí, toca no coração deles. Já oração de desesperado, já. Toca no coração deles. 9 da manhã, minha cunhada, naquela época tinha posto telefônico, né? O único telefônico, orelhão, lá no povoado. Aí chegou o menino, missionário, tem um telefonema para o senhor lá, a pessoa vai ligar daqui a 10 minutos. Aí fiquei esperando, minha cunhada ligou. Disse, Raimundo, vai lá na conta, que a irmã fulana, uma das irmãs que eu tinha citado na oração, colocou uma oferta para você lá. Eu disse, oh, glória. Tinha uma motozinha 82, velhinha. Peguei aquela motinha, caí, fui para a cidade. Cheguei lá, passei o cartão. Quando eu vi o valor, disse, não, vou tirar o extrato. Tirei o extrato, tinha o valor que deu para levantar as paredes, cobrir. Deu para rebocar. E ele disse, agora vou inaugurar a igreja. De repente chegou tinta. De repente... Então, eu estou falando isso aqui para vocês. Hoje eu estou numa igreja que me dá um salário. Amém. Mas quando eu comecei, não tinha salário. Eu atravessava um povoado para o outro para fazer culto para um irmão. De noite. Eu me lembro que uma noite eu atravessava 2, 3 cancelas por dentro de uma fazenda para cortar caminho para chegar nessa congregação. E um dia de noite, aquela motinha 82 deu pau. Apagou tudo. Só ouvi o barulho do gado. E aí eu me aproximei de uma casa que tinha, que era do caseiro. O caseiro saiu com a espingarda na mão, com uns zezegais. Quem é você? Não sei o quê. Quem está indo da terra aqui fazendo o quê? Eu disse, não, eu estou atravessando aqui. Então essa era a nossa vida. Porque o que nos importava eram as pessoas. Quem está me entendendo? Então Paulo está dizendo, o que me interessa que vocês têm? O que me interessa são vocês. Glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Você pode sentir essa graça de Deus aí nessa manhã, meu irmão. Oh, aleluia, glória a Deus. São vocês que eu quero. Aí sabe qual é o que Deus faz? Deus pega esse obreiro e cuida dele.
Cuida dele. Agora, se você vai para o campo interessado, né? Chega na igreja dessa aqui, senti chamada, rapaz, senti chamada para essa igreja. Olha para o púlpito ali, rapaz, quero ser pastor aqui nessa igreja. Você está sendo atraído pelas coisas daqui. O Filipenses 2,20 diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Paulo está falando de Timóteo, escrevendo aos Filipenses, dizendo, olha, eu recomendo vocês, Paulo, recomendo vocês, Timóteo, porque eu não conheço ninguém que tenha interesse em outra coisa que não seja o cuidado da vida de vocês. O que importa para Timóteo são vocês. E aí Tiago vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é este. Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vamos ao terceiro. Qual é o terceiro? 1, 2, 3. Esse é o grande problema. Porque geralmente na igreja, a missão ela está na responsabilidade de uma secretaria ou de um departamento. Quando na verdade a missão não é tarefa de alguém, de um determinado segmento da comunidade cristã. A missão é o estilo de vida de cada crente. Aleluia. Nesse sentido, nós teríamos que ouvir alguns especialistas da área, como Edmond Cham, que escreveu o livro O Tipo Certo. Eu gostaria que você compre esse livro. Até outro dia na Amazon, estava por 20 e poucos reais, com frete gratuito. Nesse sentido, você vai ter que ouvir algumas pessoas que entendem sobre o que nós chamamos hoje de igreja missional. É a igreja que não tem a missão como uma tarefa, mas é a igreja que compreende que cada crente, aleluia, é um meio, é o canal da glória de Deus. Cada crente é um ganhador de almas. E como é que isso acontece? Lá no trabalho, tem uma coisa hoje que nós chamamos de discipulado intencional. Então Jesus disse, a minha comida, olha só, eu gosto dessa expressão, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Os discípulos tinham ido comprar comida. Jesus se deteve em Sicar, no poço de Jacó, para conversar com a mulher samaritana. Os discípulos estavam preocupados em comer, em se alimentar. Jesus estava preocupado em ganhar aquela mulher. Então, quando eles disseram, mestre, o senhor está assim tão disposto? Será que alguém trouxe de comer para o senhor? Alguma comida para o senhor? Rapaz, a minha comida, o que me motiva, aleluia, motivo, aquilo que me levanta toda manhã, o meu combustível, aleluia, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. De maneira tal que qualquer outra coisa se torna secundária. Meus irmãos, eu percebi que o presidente chegou aqui e eu quero passar para o senhor, se o senhor quiser tomar. Vai prosseguir? Obrigado. Então, a minha comida é fazer a vontade. Os irmãos, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé para receber nosso presidente? Tá bem? Pastor, por favor.
Vamos receber o nosso pastor, presidente, Dr. Isaac Enoch, uma calorosa salva de palmas. Já está ele aqui, juntamente com a nossa pastora Diana. Graças a Deus. Saúde a Maria Igreja com a paz do Senhor. Prazer imenso receber o nosso querido pastor Raimundo Campos aqui em nossa igreja e gostaria de parabenizar todos os irmãos que estão aqui presentes, obreiros e membros, para participar desta imersão missionária. Eu tenho certeza que Deus tem falado poderosamente em nossas vidas, como já falou comigo desde o momento que eu cheguei. Amém? Aproveite, não perca nada que está sendo ensinado aqui, porque vai ser de grande crescimento espiritual para a sua vida, tá bem, querido? Pastor Raimundo, por favor, muito obrigado. Deus abençoe. Ô, glória! Amém. Pode sentar. Vamos lá, irmão. Aí Paulo vai dizer isso, irmão, isso aqui é tremendo. Quando a gente olha a nova geração de pastores que está surgindo aí, me permitam aqui fazer uma consideração que eu tenho feito sempre. Você já pensou quem é que vai ser o pastor dos nossos filhos? Quem serão os líderes do amanhã? Só uma observação aqui. Me permitam. Eu estou na igreja há 42 anos. Eu sou crente há 42 anos. Sempre na Assembleia de Deus. Na década de 80, nós jovens da igreja, eu sou jovem ainda. Nós, os jovens, nós queríamos ser obreiros na casa do Senhor. Deixa eu lhe falar. Eu ia para a igreja, eu e outros íamos para a igreja assim, Ficava no culto assim, com o dedo dentro de um texto. Assim, tomara que o pastor Antônio me dê a oportunidade. Meu coração está queimando, quero falar. Hoje você assim, vamos ouvir, irmão. Não está preparado não, passa para outra. Depois. Ou então ele vem aqui e assim, salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui, Salmo 23. Sempre o pastor me faltará, amém. Me agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. E aí você olha para a mocidade de hoje, com algumas exceções, claro, você não vê mais aquilo que nós vimos. Irmãos, eu levantava às 5 da manhã, dia de domingo, porque 6 da manhã era o círculo de oração dos jovens. E aí eu chegava lá, os jovens já estavam lá chorando, orando, buscando a Deus. A minha escola foi ali em Periperi. E a gente chorava e buscava o batismo com o Espírito Santo. Os pastores chamavam a gente lá na frente, a gente ia doido para ser batizado. Quando não era batizado, que suava um pouquinho, o pastor falou, não, você foi sapecado aí, mas continue esperando. E a gente ficava naquela ânsia de querer. E a gente queria ir para o ministério, a gente queria fazer o curso, a gente queria fazer o seminário. Porque nós tínhamos alguns referenciais na igreja que nos impulsionavam a isso. Há pastores até que eram indoutos, que nem curso teológico tinham, mas tinham uma vida de poder, uma vida de oração, glória a Deus, uma postura de homem santo, e a gente queria ser igual a eles. Essa geração tiktokiana, essa geração instagramiana, facebookiana. Se entenda uma coisa, você que é pastor, quando você está naquele culto que você faz toda semana de... É que eu estou gripado, viu gente? Me perdoe aí. Naquele culto que você faz toda semana de doutrina, quando você está ensinando ali, essa galera que vem te ouvir, essa gente que vem te ouvir, ela já passou a semana inteira consumindo conteúdo da internet. Por isso eu sempre digo, essa é a geração que a gente precisa de mais pastores preparados. Porque na internet você tem tudo hoje.
Você tem ateísmo, você tem marxismo, você tem filosofia, você tem todo tipo de ciência. E esses meninos novos aí, eles estão 10 anos-luz à nossa frente. Que eles estão devorando essas informações. Então você não pode chegar aqui no púlpito na terça-feira ou na quinta-feira, no culto de ensino da palavra de Deus, e irmãos, Jesus é bom. É igual um pastor nosso em Salvador, que toda semana ele pegava o Salmo 23 e dizia: meus irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que nada me faltará, irmãos? Porque o Senhor é meu pastor. Oh, meus irmãos, o Senhor é meu pastor, por isso que nada nos faltará. Irmão, é muito profundo isso aqui, irmão. Se eu fosse pregar a noite toda aqui nisso aqui, ia sair muita coisa, irmão. Mas fique sabendo, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E por que nada nos faltará, irmão? Porque ele é nosso pastor, irmão. É muito profundo. Deu para entender? Atos 2, 46 e 47 diz que perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Vamos 4. Ao invés de desenvolvimento de programas, desenvolvimento de pessoas com vistas para o ministério. Em nossa igreja nós temos um programa de ministério para adolescentes. Um curso teológico para adolescentes. Nós chamamos de Escola Timóteo. Nós precisamos preparar essa geração urgentemente. Nós não podemos, a gente gasta tanto com congressos para os adolescentes e não gasta com ensino para os adolescentes. A gente precisa urgentemente despertar na nova geração o interesse pelo ministério da palavra de Deus. O tempo está passando, meus irmãos. E nós precisamos saber o que nós vamos deixar para a nossa posteridade. Volto a perguntar: quem vão pastorear nossos filhos e netos? Então, ao invés de desenvolvermos programas e mais programas e mais programas, desenvolver pessoas, trabalhar em pessoas, investir em gente. Jesus passou 3 anos investindo em homens, em pessoas. Aleluia. E olha que Jesus quebrou a cabeça com esses caras. Uma vez eu disse: vem cá, pai. Vocês viram no caminho aí, eu vi uma conversa, era o quê? Eu queria saber quem é o maior aqui. Eram esses caras. A outra, João chega: Senhor, nós encontramos ali um pessoal pregando no teu nome, expulsando demônio no teu nome. Vê se pode. Nem faz parte do nosso grupo. E pregando aí, o senhor quer que a gente vá lá agora? Calma aí, rapaz. Não. Quem não é contra nós, é por nós. Quem comigo não ajunta, quem comigo não espalha, ajunta. Outra vez: Senhor, que querem te apedrejar ali, orar aí para o Senhor mandar fogo do céu. Não, rapaz. Calma. Você não sabe o que é Espírito eu sou? Você não aprendeu não o que quer dizer misericórdia? O que importa é a misericórdia. Então Jesus quebrou a cabeça com essa gente. Mas ele no final, ele ora no capítulo 7 de João, diz assim: olha, somente um se perdeu. Eu amo isso aqui, irmãos. Olha, Pai, aqui estão eles. Eram teus e tu me deste. Eu cuidei deles. Eu dei a eles a tua palavra. Aleluia. Eu mostrei a eles a verdade. Eu mostrei a eles o caminho. E somente um se perdeu. Porque esse era filho da perdição. Mas todos os que o Senhor me deu, eu cuidei, zelei, ensinei, dei testemunho. Bendito seja o nome do Senhor.
Eu vou deixar esses textos aí, irmão, para outro momento. 5. Ao invés de liderança baseada apenas na igreja, liderança baseada primeiramente no reino. Então, preparar lideranças não somente para que aqui a igreja sede, seguir a paz, seja bem equipada, mas que o reino de Deus ganhe com isso. De maneira que o obreiro que é treinado aqui, ele vai ser bênção não somente aqui, mas vai ser bênção aonde essa igreja enviar. Aleluia. Porque ele foi treinado não para o ministério, a instituição. Ele foi treinado para o reino de Deus. Ele vai ser bênção onde ele chegar. E às vezes ele vai chegar em lugar em que ele não vai poder colocar a placa lá, seguir a paz, mas ele vai ganhar almas para Jesus. Ele vai impactar vidas para o reino de Deus, porque ele foi treinado para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode ir lá. 6. Pensar mais em impacto no reino do que em crescimento de igreja. Então, que o crescimento da igreja é uma consequência. Não devemos fazer nada pensando em crescimento, em número apenas. Número é uma consequência. O número vai acontecer. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava. É natural. Uma igreja que trabalha, uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega, uma igreja que está presente em todas as esferas da sociedade, é natural que ela cresça. Mas esse não é o primeiro foco dela. Ao invés de venha e receba, iremos e daremos. Aleluia. Glória a Deus. Ao invés de lotar a igreja na Quinta da Vitória, lotar a rua com os crentes, nas casas, nos hospitais, nas escolas, através de programas desenvolvidos pela igreja para gerar impacto nesta região. Aleluia. São esses 7. A forma mais correta de resgatar o amor pelas almas é o retorno aos princípios bíblicos de igreja e da missão de Deus, debaixo de oração e obediência à palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo dirija todas as ações dos fiéis. Você pode dizer amém? Deus em Cristo te abençoe. Até daqui a pouco, pastor Antônio. Deus, dá para ouvi-lo 2, 3 horas mais, sim ou não? Amém, mas essa é a primeira palestra e a gente está muito feliz. Eu acabei de falar com o nosso presidente. Eu sei que eu, como os irmãos, precisaremos ouvir mais isso do que nós ouvimos hoje. Então, estamos com o link aqui, está sendo gravada esta palestra. E depois eu vou encaminhar para todos os pastores regionais para vocês enviarem para quem se inscreveu nesta palestra. E a gente vai estar depois remoendo isso tudo. Amém, queridos? Eu tenho certeza que nós não seremos mais os mesmos depois deste dia.